Em 1995, um voo da American Airlines, o voo 965, colidiu literalmente com uma montanha, a encosta de uma montanha na Colômbia. Matou todos os 151 passageiros e os 8 tripulantes. Os passageiros estavam voltando da Colômbia para passar as férias de Natal, mas estavam voltando durante uma tempestade. O tempo impedia a visão da montanha, mas o sistema de alerta de proximidade do solo da aeronave, chamado GPW, não funcionou. O aviso de proximidade do solo alertou os pilotos de que o terreno se aproximava rapidamente deles. Na verdade, as palavras que costumavam surgir eram puxar para cima, terreno, terreno. 12 segundos depois de o GPW ter dito isso, o avião colidiu com a encosta da montanha. O sistema de alerta viu o que eles não viram e estavam distraídos demais para perceber. Quando as equipes de resgate descobriram, examinaram os destroços. Ao fazer isso, procuram o gravador de voo, que alguns chamam de caixa preta, para verificar se foi uma falha técnica ou um perigo iminente. Antes da catástrofe acontecer, e isso foi o que foi chocante, o que eles ouviram no gravador de voz. Eles disseram segundos antes de colidirem com a montanha e o GPW os alertar. A resposta de um dos pilotos ao ouvir puxe para cima, Messi, foi: cale a boca, gringo! E 12 segundos depois, colidiram com a encosta de uma montanha. Eles ouviram o aviso, mas não o acataram. A mensagem de hoje pode ser um GPW para o que está por vir. Alguns de vocês podem sair, outros podem. Acredito que muitos de vocês vão parar e dizer: Deus, ouvimos o que você está nos dizendo. Vamos manter nossos olhos em você hoje. E então eu quero que vocês me acompanhem nos próximos momentos. Há alguns anos eu fiz uma viagem de carro com o fundador desta igreja e o fundador do Teen Challenge, David Wilkerson. Estávamos indo para Hershey, na Pensilvânia, para a nossa escola bíblica Summit, que vocês viram na tela. Ela sediará a reunião de oração na próxima quarta-feira. E enquanto dirigíamos, fiz a David Wilkerson uma pergunta que sempre me interessou. Eu disse que muitos o chamavam de Irmão Dave. E eu disse: Irmão Dave, parece que quando você prega sobre o que vê prestes a acontecer em nossa nação, é uma palavra profética muito forte. Eu disse: você parece abrir sua Bíblia e usar os livros proféticos do Antigo Testamento. Jeremias, Isaías, Ezequiel, os profetas menores. Eu disse: por que você faz isso? Parece que essas passagens e profecias eram destinadas ao povo ao qual estavam sendo profetizadas, como disse David Wilkerson. Algo muito profundo que acho que me ajudou a ver um pouco mais claramente o que Deus tem me mostrado. E ele disse isso, ele disse: Tim, a história é cíclica. Essas profecias podem facilmente se aplicar aos nossos tempos e à nossa nação, porque você verá não apenas a consistência do pecado, mas também nele. É a consistência com que Deus começa a lidar com uma nação que se desviou. Seja ela uma nação que se afastou ou uma nação que se voltou para Deus. Ele disse que Deus sempre lidará de forma consistente com as pessoas e as nações, como fez ao longo do Antigo Testamento. Portanto, não se surpreenda quando ler algo lá e perceber uma semelhança com o que está acontecendo hoje. Gostaria de lhe dizer o seguinte: acredito que a história é cíclica porque o pecado é previsível. Você sabe que o pecado está sempre tentando lutar contra nós, sempre parecendo vir. O que quero compartilhar com você começou em meu coração no verão, em junho de 2023. Foi quando saí pela porta da frente do nosso escritório para encontrar outro pastor de Nova York num restaurante. E tal como muitos nova-iorquinos, fiquei impressionado com algo que não esperávamos, nem esperávamos ver. Quando acordamos e vimos o céu limpo, de repente saímos e tudo estava alaranjado lá fora. Quantos se lembram de quando de repente saíram e toda a cidade parecia estar em chamas? Como se uma bomba tivesse caído.
Era o resquício dos incêndios canadenses que se espalhavam pelo norte. Sobre Nova York, o céu mudou e parecia quase apocalíptico, como se Nova York estivesse em chamas. Vi pessoas paradas em choque, a filmar com preocupação, como se estivéssemos a entrar em tempos realmente apocalípticos. E alguém me parou e perguntou: isso é o fim? Já acabou? E Deus naquele momento começou a mover meu coração, mostrando que é isso que acontece quando Deus de repente vem para trazer sobriedade a um povo, ou sobriedade a uma nação que não quer ouvir quando Ele fala com ela. Quando você diz o nome Jonas, imediatamente associamos esse nome a quê? Uma baleia, um peixe, mas isso foi apenas um desvio na sua vida. Ele deve ser associado a um dos renascimentos mais incríveis da história. Sua missão era pregar e levar ao arrependimento o grupo mais violento da época, chamado assírios. Na verdade, os historiadores dizem que eles eram o grupo mais bárbaro da época, e Deus iria julgá-los. E Jonas era, de certa forma, a última voz, a última chance antes da vinda de Deus. Deixe-me ler para vocês o que acontece quando Jonas vai até esse povo bárbaro, que Deus está prestes a vir e trazer julgamento. O céu estava alaranjado para eles. O profeta aparece e deixe-me ler para vocês o que acontece no livro de Jonas, capítulo 3, após a baleia. E isto é o que acontece. A Bíblia diz em Jonas 3 que Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi até Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, levava 3 dias para atravessá-la, e Jonas começou percorrendo um dia de viagem pela cidade, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, proclamaram um jejum, e todos, desde o maior até o menor, vestiram sacos. Vou definir tudo, porque isso dá ao próximo capítulo o que esse número era. Quando a advertência de Jonas chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se do trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se com um saco e sentou-se no pó. E ele emitiu esta proclamação a Nínive por decreto do rei e dos seus nobres: não deixe que pessoas ou animais, rebanhos ou manadas, provem nada. Não os deixe comer nem beber, mas deixe que pessoas e animais sejam cobertos com sacos de cilício. Isso é incrível. Os animais estavam em jejum nesse momento. Não conseguimos fazer com que as pessoas jejuem. Aqui são os animais que jejuam. E ele diz que todos invoquem urgentemente a Deus, que abandonem os seus maus caminhos e a sua violência. Quem sabe Deus ainda pode ceder e ter compaixão, afastar-se da sua ira feroz, para que não pereçamos. Versículo 10. Quando Deus viu o que eles fizeram e como se afastaram dos seus maus caminhos, Ele cedeu e não trouxe sobre eles a destruição que havia ameaçado. O reavivamento de Nínive não é muito mencionado quando se fala em reavivamento, mas foi uma cidade inteira. Na verdade, segundo nos dizem, 100% da cidade se volta para Deus. Jonas 4,11 nos diz que 120 mil pessoas se voltaram para Deus naquele momento. O julgamento de Deus foi suspenso e o reavivamento chegou ao povo de Nínive. Mas a história é cíclica, porque o pecado é verdadeiramente previsível. E é por isso que permaneçam comigo agora. É por isso que Jonas e o livro de Naum não estão apenas conectados, mas são verdadeiramente atuais. É por isso que Naum, esse pequeno livro do Antigo Testamento, deve ter tanta importância e seriedade para nós hoje. E ele realmente começa a responder a esta pergunta: como uma nação que conheceu a bênção de Deus pode ser submetida ao julgamento de Deus? Deixe-me repetir isso. Como pode uma nação como Nínive, uma cidade como Nínive, que viu a bênção e a generosidade de Deus, ser submetida ao castigo e ao julgamento de Deus? E eu tenho que lhe dizer, e vou explicar, e vou mostrar-lhe através das Escrituras, que acredito que uma tempestade se aproxima deste país. Algo está acontecendo. As nações que conheceram o toque de Deus, não apenas os Estados Unidos, mas todas as nações que conheceram o toque de Deus. A história de Jonas e Naum, a conexão entre esses dois livros, não é apenas uma conexão, mas algo atual.
E ouso dizer que poucas pessoas já ouviram um pastor dizer: abram o livro de Naum. O livro de Naum é uma profecia notável. O profeta tem um tema, e esse tema é: Deus vai julgar. Nínive, a cidade que experimentou o reavivamento, a cidade que conheceu a bênção de Deus, agora estará sujeita ao julgamento de Deus. A profecia de Naum já se cumpriu no Antigo Testamento. Como é que este livro pode ser significativo para nós hoje em dia? Será que tem alguma mensagem para nós? Aqui está a boa notícia, pessoal. É por isso que pregamos a palavra de Deus. O que é notável neste livro sobrenatural é que não importa onde você abra este livro, Deus pode falar conosco hoje. É isso que torna este livro tão notável. Ele começa no versículo 1 do capítulo 1 e diz: a profecia contra Nínive, o livro da visão de Naum, o Elcaxita. Agora Elcax ficava na Síria, a poucos quilômetros de Nínive, o que significa que Naum era um profeta em Nínive, cerca de 150 anos depois de Jonas ter pregado lá. Portanto, tenha isso em mente. Naum foi escrito pouco mais de 150 anos depois. E o renascimento de Nínive é notável porque 120 mil animais e pessoas foram chamados a vestir sacos e cinzas. E então essa pergunta precisa ser feita: como foi o resultado? Durou? Sim, a nação tornou-se uma nação piedosa? A triste resposta é que não. Ela voltou ao paganismo. Voltou a ser tão brutal como antes. E, na opinião de muitos, ainda pior do que antes. Isso foi chocante para mim. Há alguns anos, um senador dos Estados Unidos afirmou que a vida média de uma civilização, de uma grande civilização no mundo, tem sido normalmente de cerca de 200 anos. E de fato esse senador continua dizendo: essas civilizações, quero que vocês vejam isso na tela, progrediram por meio dessas etapas. Deixe-me mostrar-lhe o progresso pelo qual ele disse que as civilizações passam. Ouça esta igreja. Ele diz que eles passam da escravidão para a fé espiritual. Esses são os despertares. Da fé espiritual à coragem, o que significa que eles começam a lutar contra as injustiças e as coisas que precisam ser corrigidas na sociedade, da coragem à liberdade. E então ele diz: a partir da liberdade, essa nação conhecerá a abundância. Mas ele diz: então algo acontece. Eles passam da abundância ao egoísmo, e então do egoísmo à complacência, da complacência à apatia, e então da apatia de volta à escravidão. Ele diz: este é o ciclo. Por que a história é cíclica? Porque o pecado é previsível. É tão fácil para Deus nos abençoar com abundância e então nos tornarmos egoístas com essa abundância. E então pegamos o egoísmo, que se transforma em complacência, e a complacência em apatia, achando que só o nosso mundo importa. E então a apatia nos leva de volta à escravidão. E então você se pergunta: onde estamos como nação? Uma nação que conheceu a abundância e a liberdade. Pessoal, devo dizer-lhes que estou vendo nossa nação mergulhar no egoísmo, na apatia e até mesmo na escravidão. Essa é a imagem de Nínive. Nínive viu a liberdade, um despertar espiritual, e então de repente tudo mudou. E agora, 150 anos depois, Nínive, a cidade que conheceu o derramamento do Espírito Santo de Deus, conheceu a presença de Deus, agora se vê começando a voltar à escravidão. Eu disse isso no primeiro culto porque era algo muito novo para o meu coração. Esta manhã li uma passagem das Escrituras que nunca tinha visto a conexão com Jesus nos evangelhos. Não sei se alguém se lembra de quando Jesus disse estas palavras. Ele diz que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, passa por lugares áridos. Quantos conhecem essa passagem? Passa por lugares áridos e, se não encontra nenhum lugar para pousar, volta para sua casa original. Quando a encontra desocupada, varrida, limpa e em ordem, diz que não volta simplesmente, mas volta 7 vezes pior. Ouça o versículo anterior desse. Você está pronto para isso? No versículo anterior ele diz: os homens de Nínive se levantarão com você no dia do julgamento e o condenarão.
porque eles se voltam para Deus e mudam o seu caminho. A mensagem de Jonas. E pessoal, ele parece conectar essas duas coisas. Quando Deus começa a limpar algo, temos que preenchê-lo com Ele. Não podemos fazer o que queremos, decidir o que queremos, votar no que queremos, legislar o que queremos. Voltamos a isso e dizemos: Deus, queremos o que você quer para o nosso país e para a nossa nação. Nós, como nação, passamos por 3 grandes despertares e várias manifestações do Espírito Santo de Deus. Somos milhões, não 120 mil. Milhões de pessoas passaram a ter fé em Cristo. O primeiro grande despertar varreu as colônias americanas nas décadas de 1730 e 1740, tendo Jonathan Edwards e George Whitefield como porta-vozes. Era Deus preparando uma nação para que ele fosse o fundamento de seu governo e até mesmo de seus documentos. E Deus derramou sua graça em um momento tão crucial para essa nação recém-criada. E então, 100 anos depois, em um segundo grande despertar, Deus começou a despertar a nação novamente, porque viu que estava começando a entrar em declínio moral. E então veio o segundo grande despertar, com o reavivamento de Ken Ridge, Bart Stone e Charles Finney, com ênfase em ganhar almas e viajar, evangelizar e pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo. E então, finalmente, um terceiro grande despertar chegou a esta cidade. Este era o epicentro, a cidade de Nova York, em Wall Street. Somos leigos, pessoas que nem sequer eram pregadores. Joseph Lamphere queria fazer algo, queria orar e reuniu cerca de meia dúzia de pessoas e disse: podemos orar ao meio-dia todos os dias? Diz que 6 pessoas começaram a se reunir na parte sul de Manhattan e começaram a orar, sem saber que isso iria acender uma chama por todo o país. Que ao meio-dia, todos os dias, eles diziam que 1 milhão de pessoas parariam de trabalhar e começariam a buscar a face de Deus. Disseram que a oração foi muito poderosa em Nova York. Vocês estão prontos para isso? Diziam que os navios que chegavam atracavam e as pessoas choravam nos navios sem saber o que as esperava, mas sentiam a presença de Deus. Pessoal, esses despertares também foram reforçados pelos avivamentos da rua Azusa, o grande derramamento. Em Los Angeles, a Revolução de Jesus, sobre a qual muitos de vocês viram um filme, e há outros avivamentos. E a pergunta que faço, como fazemos em Nínive, é: os avivamentos duraram. E onde estamos agora, mesmo como nação, aqui em nosso país? E mesmo para aqueles que estão assistindo do Reino Unido, da Alemanha e da Polônia, para aqueles que estão assistindo na Austrália e na Áustria, eu tenho que fazer esta pergunta: por quê? Porque Jonas e Naum não nos deixarão sentados de braços cruzados, vendo o céu ficar vermelho e ninguém dizer nada sobre o que está acontecendo hoje. Você não pode apenas ficar parado e perguntar: o que está literalmente se desintegrando na estrutura moral desta nação. E nós, como igreja, continuamos realizando cultos e ninguém diz nada sobre o que está acontecendo, embora a Bíblia nos diga claramente o que está acontecendo. Pessoal, não se enganem, Deus é paciente, mas Deus não será zombado. Deus é paciente, mas não será ridicularizado. No versículo 3 de Naum, depois de dizer a quem se dirige a mensagem, ouça o que ele diz. Ele diz: o Senhor é lento para irar-se, grande em poder, e não absolverá o ímpio. O Senhor tem o seu caminho no redemoinho e na tempestade, e as nuvens são o pó debaixo dos seus pés. Agora, aqui está o essencial. Agora, pessoal, por favor, acompanhem-me. Deixe-me, pessoal, desempacotar um pouco a história disso aqui no livro de Naum. E então prometo que todos nós ficaremos felizes e nos alegraremos. Eu prometo isso a você. Apenas fique comigo por um segundo. Mas temos que ver isso. Isso é muito importante para nós como a igreja. Em Naum 3, capítulo 3, nos dá as razões pelas quais ele vai julgar a nação do reavivamento. Por que ele está indo atrás de Nínive após 150 anos? E por quê? Eu creio que os Estados Unidos não são diferentes, porque a história é cíclica.
Deus é consistente e o pecado é previsível. Deixe-me repetir isso mais uma vez. A história é cíclica, o pecado é previsível e Deus é consistente. E eu quero que você saiba que não estamos fora do radar. Deus não se move e envia 3 grandes despertares para a nossa nação. Deus não começa a fazer algo nos anos 70, algo na virada do século 19, do século 18, do século 20. Com a Rua Azusa, derrame o seu espírito no movimento de Jesus nos anos 70 e fazer todas essas grandes efusões e aspersões por toda parte, mesmo recentemente, seja na faculdade de Asbury, e então diga, você pode fazer o que quiser. Não, não, não. Deus está tentando colocar uma nação de joelhos para saber que Jesus é o Senhor, é o que Ele está tentando fazer. Mas quando isso não acontece, Nahum, deixe-me ler esta passagem e oro para que você veja e eu lhe mostrarei o que está lá. Porque parece uma metáfora, mas literalmente Ele está falando conosco hoje. Ouça o que Ele diz em Nahum, capítulo 3. Ele diz, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça, gente, sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Ouça agora o versículo 10. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Ele estava dizendo que essas coisas que achava firmes e inabaláveis eram estúpidas. Basta um leve tremor para tudo desmoronar. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Só mais alguns versos. Os teus pastores até mesmo falam sobre quem sabe quais igrejas foram fundadas durante esse avivamento. E ele fala aos pastores, os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. Pessoal, esta é uma notícia devastadora. Uma nação em renascimento agora estará sujeita ao julgamento de Deus. E vejo aqui o que literalmente começou a me deixar sóbrio e chocado, que é ver 6 ocorrências em Nínive que sinalizam o julgamento da cidade do reavivamento. E eu parei e pensei, ó Deus, pelo nosso país e nossa nação, pelo seu país que está assistindo ao redor do mundo, a cena que Deus moveu, a Alemanha que acaba de passar por uma reforma, o Reino Unido que observou todos, de Spurgeon a John Wesley, para ver o que aconteceu, para aqueles que estão assistindo da Coreia, para ver o grande derramamento de oração em sua nação. E por toda a África, América Central e América do Sul, as grandes efusões do Espírito Santo e ver o que Deus está fazendo. E em qualquer momento, quando começamos a tomar as bênçãos de Deus e as tornar em egoísmo, depois em complacência, depois em apatia e por fim de volta à escravidão, isso se torna um lugar perigoso para todos nós. Aqui estão as 6 ocorrências que vi nesse capítulo, o capítulo 3. Vou apenas listá-las para vocês. Ele diz, a violência tomará conta das suas ruas. Violência, e voltarei a falar sobre isso.
Vocês se voltaram para a embriaguez e a perversão é o que vocês têm feito nas suas cidades. 2, vocês não têm mais coragem para defender nada que precise ser defendido. Você nem sequer se opõe a isso. Em quarto lugar, há uma enxurrada de imundície entrando pelos seus portões e vocês nem mesmo impedem que ela entre. Em quinto lugar, a verdadeira liderança está perdida. E quando vocês precisam dos seus líderes, eles se escondem e vocês nunca os veem em momentos críticos. E em sexto lugar, os ministros estão adormecidos, deixando a população incapacitada, vazia e ferida. Pensem nisso por um momento, pessoal. Ele diz, a violência tomará conta das suas ruas. Pessoal, recebo ligações o tempo todo dizendo, queremos visitá-lo em Nova York, mas estamos com medo porque, na verdade, alguém me ligou e perguntou, podemos levar joias? Podemos usá-lo ou deixá-lo em casa, porque vimos que as pessoas estão roubando. Pessoal, estou apenas dizendo que não é só em Nova York, é em todas as cidades. Todos estão enfrentando isso. É inacreditável o que está acontecendo. E deixe-me deixar uma coisa bem clara aqui, porque você pode andar pela cidade e ver protestos por toda parte. E eu quero dizer uma coisa e ouçam, isso pode me meter em encrenca, mas eu não me importo. Eu realmente não me importo. Não me importo com o que os outros pensam. Eu sei o que a Bíblia diz sobre isso, mas aqui está o que eu quero que vocês entendam. Quando você vê as pessoas se levantando em nossas universidades e nas ruas para protestar contra Israel, há algo mais profundo acontecendo. As pessoas estão gritando. Ouça, é uma sociedade que odeia o que Deus ama. É uma sociedade que diz, se você ama isso, nós odiamos e vamos protestar. Há mais coisas acontecendo aqui, pessoal. Ele diz, vocês se converterão e a embriaguez e a perversão começarão a voltar às suas cidades. Eu li algo, lembro-me que tinha 15 anos. Lembro-me de quando li pela primeira vez. Estávamos fazendo um trabalho para o grupo de jovens da nossa igreja. E eu estava lendo o livro de Isaías. E eu não entendia nada. E em Isaías 5 li um versículo e disse, isso é ridículo aos 15 anos no grupo de jovens. E era isto que dizia, haverá um tempo em que os homens chamarão o mal de bem e o bem de mal. E eu disse, ridículo, isso nunca acontecerá. Pessoal, é assim que vivemos atualmente e o que está acontecendo. Ele diz que não haverá coragem para resistir. Na verdade, ouçam isto. Uma versão diz no capítulo 3 que os homens se tornarão como mulheres. É o que diz uma versão disto, pessoal. Um dos maiores grupos religiosos do mundo está agora a dizer que aceitará todos e qualquer um que possa ser batizado e que já não se importa mais. Não há mais coragem para tomar uma posição. As pessoas têm medo de perder seguidores no Instagram ou medo que trolls venham nos criticar. Não me importo, publique o que quiser contra nós, não importa mais, realmente não importa. Pessoal, daqui a um mês vou fazer 60 anos, ouçam, nessa altura já estarei velho. E nesse momento estarei pronto para o céu. Estou pronto para partir, estou pronto para ser o que Jesus deseja. E pessoal, é por isso que eu não, sempre que começamos a tomar uma posição, as pessoas vão embora, saem, fazem trollagens, enviam coisas e querem. Isso não importa, precisamos ouvir a verdade hoje. Precisamos ouvir o que Deus está dizendo hoje. Precisamos ouvir a voz de Deus hoje. Ele disse, haverá uma enxurrada de obscenidades entrando em seus portões e você nem mesmo conseguirá detê-la. Você nem mesmo conseguirá impedir o que está por vir. Desde o que acontece em nossos celulares, com nossos jovens assistindo, até o que acontece na sociedade. Pessoal, aqui mesmo nesta rua já estão experimentando isso e já colocaram em prática. Agora há mercearias na rua, lojas de alimentos integrais. Agora você nem precisa mais pagar com dinheiro. Agora você paga com reconhecimento da palma da mão. Não estou pagando nada com a palma da mão. Posso lhe dizer isso agora mesmo. Eles podem ver isso como tecnologia. Eu vejo isso como o livro do Apocalipse. Diga o que quiser, é assim que eu vejo as coisas. Ou seja, mantenha-os. Então, se isso me custar a palma da mão para comer, eu jejuarei nesse dia. Eu jejuarei. Ele diz, sua verdadeira liderança será perdida e eles se esconderão. Quando você precisa dos homens, diz ele, eles já se foram todos. Eles nem estarão lá. E então ele diz, seus ministros estarão adormecidos, deixando a população incapacitada. Pessoal,
Estamos em meio a um colapso moral, mas de alguma forma a igreja perdeu sua urgência. Nós estamos assistindo um navio afundar. É como a Nínive, e é como se as igrejas nem sequer reconhecessem os púlpitos, nem sequer reconhecessem o que está acontecendo. O cristão que corre mais perigo não é o crente perseguido, mas o crente confortável. É por isso que o principal perigo da igreja é quando ela tenta ficar do mesmo lado do mundo, em vez de virar o mundo de cabeça para baixo, que é o que somos chamados a fazer. Pessoal, vamos lá. Quando começamos a ir, não há eleições, votação ou campanha. Tudo o que os grupos de pessoas querem são ondas vermelhas e ondas azuis. E vamos voltar. O Congresso e vamos ganhar isto e a nossa lata. Tudo tem vindo a desmoronar-se. Tudo o que você. Quando é que finalmente dizemos? Não é aí que está a resposta. A resposta está em, pessoal, estou dizendo, não estou olhando para Washington. Estou olhando para outra cidade onde Deus está sentado em glória e Deus está no trono por nós. É para isso que olhamos. Vamos lá, vamos parar com isso. Pare de fazer com que suas igrejas fiquem assim. Olhamos para isso e dizemos, Deus, precisamos de um milagre. Vocês precisam acordar. Pessoal, o barco está afundando e os púlpitos estão apresentando séries de filmes e nos vemos no cinema. Eles pegam filmes culturais. Então, você vem à igreja e eles mostram um trecho do filme da Barbie. E então eles explicam o que isso significa, o que Deus está tentando dizer através do Barbie. Pare com isso. Eles vão colocar Oppenheimer, depois Tom Cruise e Mission Impossível. Não me interessa Missão Impossível. Não quero ver a Barbie, quero saber o que Deus nos está a dizer. Quero ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Pare com isso. Ouça, é isso que ele diz. Isso me emocionou. Isso me comoveu ao ouvir o que Jeremias profetizou. Ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que estão profetizando para vocês. Eles estão levando vocês à futilidade, falam de uma visão, mas é apenas imaginação deles. Não vem da boca do Senhor. Eles continuarão dizendo àqueles que me desprezam, o Senhor disse que haverá paz. E quanto a todos os que andam na teimosia do seu coração, eles dizem que a calamidade não virá. Mas quem esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Entendeu o que ele acabou de dizer? Ele disse, você pode sentar-se em uma igreja com um coração literalmente obstinado e os púlpitos vão dizer, haverá paz, haverá paz. Pessoal, eu quero estar em uma igreja na qual eu seja convicto. Quero estar em uma igreja na qual o meu pecado não possa ficar escondido. Pessoal, ouçam, você pode sair daqui. Pare de pagar seus dízimos, pare com o que quiser. Você pode fazer tudo isso. Pessoal, estou apenas dizendo isso a vocês. Eu sei o que sou chamado a fazer, eu sei o que esta igreja deve ser, e estou dizendo a vocês hoje, ouçam-me com atenção. Você pode encontrar lugares onde pode viver com um coração obstinado e sob pregações que nunca lidarão com a obstinação do coração. Quero tudo limpo em meu coração. Quero tudo fora deste coração. Quero um coração puro diante de Deus. Deus, que este seja sempre um lugar onde o Espírito Santo esteja presente para nos convencer. Ele disse, quem prestou atenção a esta palavra e ouviu? Eis que a tempestade do Senhor está se aproximando com ira. Há uma tempestade que está se formando. Ela cairá sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se voltará, e até que Ele tenha cumprido e realizado os seus propósitos. E nos últimos dias você entenderá isso claramente. Porque, diz ele, enquanto a tempestade se aproxima, ele diz, eu não enviei esses profetas, eles fugiram, eu não falei com eles, mas eles profetizaram. E se eles tivessem permanecido em meu conselho, teriam anunciado minhas palavras ao meu povo e os teriam feito voltar do seu mau caminho e das suas más ações. Você entende o que ele diz? Ele diz, você pode ter uma tempestade se aproximando e um grupo inteiro de profetas e pregadores que permitem que você viva em pecado enquanto a tempestade se aproxima. E ele diz no versículo 28, finalmente ele diz, o profeta que tem um sonho pode relatar seu sonho, mas ele diz, mas aquele que tem a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade.
E então ele diz isto, ele diz: o que a palha tem em comum com o grão? Você quer comida nestes últimos dias? E então ele diz: não é como fogo a minha palavra? E como um martelo que destrói, pessoal? É por isso que esta Bíblia é tão importante. Quando a palavra de Deus é pregada, ela é um martelo que rompe barreiras, rompe todos os argumentos, rompe por nós. Portanto, eis que estou contra os profetas, declara o Senhor. Olhem só, quem rouba minhas palavras uns dos outros, diz ele. Eles nem mesmo recebem uma palavra do céu. Deixe-me colocar isso no sentido atual. Eles acessam a internet para descobrir o que pregar. É isso que eles fazem. Ele diz, eles olham e perguntam: o que ele está pregando? Vamos fazer essa série na nossa igreja. Ninguém está ouvindo do céu, e quando você ouve, todos estão dizendo a mesma coisa. E é por isso que precisamos de púlpitos que ouçam a voz de Deus. Temos que ouvir o que Deus está dizendo. Eu entendo, pessoal. Eu entendo e sei como é. Eu sei que enquanto estamos aqui sentados, bem no centro da cidade de Nova York, queremos reavivamento e que Deus se mova. Precisamos que Deus haja. Precisamos. Mas, pessoal, precisamos de uma palavra do céu. Nínive, a cidade que outrora se arrependeu, está agora se desintegrando moral e espiritualmente. Jeremias 6:17 diz: eu coloquei sentinelas sobre vocês, que os alertaram. Prestem atenção ao som da trombeta. Ela os avisará quando o perigo se aproximar. Mas dizem: não escutaremos. Billy Graham disse: se Deus não julgar logo os Estados Unidos, Ele terá que voltar atrás e pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Mas eu digo que Deus terá que voltar e pedir desculpas a Nínive. É o que terei que fazer. Agora, pessoal, deixem-me chegar ao fundo da questão e em seguida vou levá-los à alegria. Aqui está, deixe-me ser muito sincero com você agora. E é aqui que você vai ficar furioso e partir para cima. Estou a avisar-vos, só posso alertar-vos a uma tempestade a caminho deste país. Pessoal, algo está a caminho do nosso país e possivelmente mesmo aqui para Nova York. Começará de novo em Nova York e possivelmente em Washington, D.C. Fomos informados de que só no mês passado, nas nossas fronteiras sul, foram 1.500. Isso é tudo, está tudo no noticiário. 1.500 pessoas na lista de proibição de voos. Pessoas tentando entrar no nosso país, ambas consideradas terroristas. Na verdade, acabamos de saber que até mesmo o nosso governo se retirou. Aqui mesmo, na cidade de Nova York, há pessoas se hospedando em hotéis que representam possíveis ameaças terroristas à nossa cidade. É isso mesmo. E eu acredito, pessoal, eu acredito nisso. Acredito que temos que nos preparar para outro ataque terrorista. Estou dizendo, e as pessoas vão olhar para mim e dizer que estou louco, mas estamos em um lugar em que Deus precisa nos colocar de joelhos novamente. E se não o fizermos, uma vez que não ouvimos a trombeta, uma vez que não ouvimos o que Deus está a dizer, Deus despertará pregadores adormecidos e igrejas adormecidas. Mas eu oro aqui que Deus nos desperte e nos faça perceber o que está acontecendo. Pessoal, escutem-me. Acordamos numa manhã de 24 de fevereiro de 2022 e Putin e o exército russo estavam invadindo a Ucrânia. Há um mês, ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. Acordamos num sábado de manhã e ouvimos falar da brutalidade que ocorreu do outro lado da cerca de Gaza. Creio que temos de nos preparar para algo que pode acontecer novamente na nossa cidade e no nosso país quando acordarmos uma manhã. Falei com o nosso supervisor, pastor Carter, sobre isso. E ele disse, Tim, ele disse, eu vi uma nuvem escura se aproximando. Temos que nos preparar e estamos nos preparando e conversando com nossos líderes. Até mesmo nosso campus de Jersey. Dissemos que vocês serão um centro de comando. Estamos reorganizando todo o campus para que possamos fazer tudo a partir daí. Desde alimentar as pessoas até alojá-las, estamos preparando tudo a partir daí. Mesmo aqui nesta igreja, estamos nos preparando. Pessoal, ouçam-me e entendam. Não estou falando, não tive uma visão disso. Só estou dizendo que é a história falando ao nosso futuro. É a história que está falando. Mas aqui está a parte que quero que vocês saibam hoje. Não precisamos viver com medo do que está prestes a acontecer. Não precisamos. Pessoal,
Não quero ser uma igreja que proclama a paz no meio de uma crise moral. Podem me chamar de fanático, podem me chamar de louco. Não estou chateado, só estou tentando alertá-los. Pessoal, só estou dizendo que queremos ouvir o céu e deixar Deus começar a nos guiar. O que você quer dizer, pastor? Deixe-me explicar assim. Entrei no meu escritório esta semana e alguém me deu uma camiseta. Disseram, vi isso nas ruas de Nova York e tive que comprar para você. E eu olhei para essa camiseta e ela dizia o seguinte: não estou com raiva, apenas apaixonado. Vou usá-lo num domingo e deixar vocês ver. Não estou zangado. Pessoal, eu amo vocês. Só quero ter certeza. Aqueles assistindo, não estou bravo com igrejas ou homens. Só quero que estejamos prontos para o que Deus fará. É por isso que o que está por vir não só me deixa sóbrio, mas também me entusiasma. Porque estou mais convencido do que nunca de que veremos 1 bilhão de almas salvas e convertidas a Cristo nestes últimos dias. Então aqui está, certo? Agora qual é a boa notícia? Aqui está, vou lhe contar. Quero que vá até 1 Pedro capítulo 4. Quero que os músicos se preparem para vir e vou ler isto para vocês. E quero mostrar-vos o que está a ser preparado e o que Deus nos pede para fazer. E eu lhe digo que isso termina com a alegria pelo que Deus vai fazer. Então eis o que ele diz. 1 Pedro capítulo 4. E então vamos nos preparar para encerrar e batizar mais 50, 60 pessoas na sala ao lado. Mas precisamos primeiro nos alegrar e gritar. Aqui está. Ouçam o que Pedro diz. Ele diz, esta é a palavra que ele transmite, sabendo que há algo, há uma catástrofe, há um fim que se aproxima. Ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo, diz Pedro. Então aqui está o que ele diz. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Aleluia. Ele diz que no final haverá alegria, porque você sabe que Deus está com você. Haverá alegria, porque você sabe que não está sozinho, que está vendo as coisas de maneira diferente, que Deus começará a fazer algo muito poderoso. É isso que ele diz, ouçam-me, pessoal. Ele diz, um bom senso, precisamos de bom senso. O que ele está dizendo? Ele diz, não se deixe intoxicar por nada mais, não deixe nada mais chamar sua atenção. Bom senso, é por isso mesmo com o batismo na água, pessoal. Se você está aqui hoje e está brincando com isso, eu não quero ser batizado com água, eu farei isso depois. Cara, se Deus colocou isso em seu coração, faça agora. Não fique aí parado. Vá em frente, vou resolver isso hoje. Não estou brincando. Quando Deus está fazendo algo, tenha bom senso. Segundo, sóbrio em espírito para o propósito da oração. Pessoal, eu sinto isso fortemente. Eu disse à nossa equipe, avisei, não avisei, mas eu disse à nossa equipe que precisamos estar prontos aos domingos, que haverá domingos em que diremos, nos reunimos às 10, nos reunimos à 1, mas voltaremos às 6 para orar e para inundar este lugar com intercessão. Vamos dizer-lhes, saiam, vão comer alguma coisa e voltem aqui às 6 horas. Vamos buscar a face de Deus. Vamos desafiá-lo a subir ao summit para orar com o pastor Carter nas noites de quarta-feira. Terceiro, diz ele, mantenham-se fervorosos no amor uns pelos outros. Pessoal, estou dizendo, se vocês estão irritados com alguma coisa, esclareçam isso. Se estão irritados comigo, peço desculpas. Agora você está livre, certo? Você não precisa mais ficar com raiva. Se você está com raiva de alguém, do seu marido, de um filho, se você está com raiva de um líder, apenas resolva isso. O amor cobre uma multidão de pecados e temos que entender isso direito. Então ele diz que você precisa usar seus dons para Deus. Não fique mais aí sentado.
Deixe que seus dons sejam usados por Deus. É hora de ser voluntário. Entre no jogo. E então ele diz o seguinte: e quem falar, fale o que Deus lhe disser. Seja usado por Deus. Não seja um diplomata, mas seja um profeta. Deixe a mensagem de Deus. E finalmente ele diz estas duas últimas coisas. Quando tudo isso acontecer, diz ele, você não precisa se surpreender. Você não ficará surpreso. E finalmente diz ele, continue se alegrando em meio a tudo isso. Continuem se alegrando. Vocês podem ter alegria no meio de tudo isso. Pessoal, eu vou seguir em frente. Encontrei alguns amigos daquele trabalho aqui e conversei com novos amigos hoje no primeiro culto, logo após os ataques terroristas em Israel. Tivemos um estudo bíblico na ONU, e isso aconteceu num sábado, e 4 dias depois estávamos lá na ONU. Pessoal, era para vigiar os corredores, e aquele olhar de não saber o que estava por vir, ou o que fazer, parecia como... Enquanto caminhávamos pelo prédio, as pessoas pareciam desesperadas e sem respostas. E então estávamos na sala ao lado, cantando músicas. Ricardo estava liderando músicas sobre como nosso Deus é maravilhoso. E eu estou pensando, pessoal, tudo o que sei é isto. No meio de tudo isso, não estamos olhando para esse lado. Estamos olhando para este lado. É isso que ele diz. Ouçam isto. Foi isso que Jesus disse. Ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem suas cabeças, pois a sua redenção está próxima. Olhamos dessa maneira neste momento e deixamos Deus. O que fazemos, pastor? Nós exercitamos julgamento sadio. O que fazemos, pastor Tim? Mantemos o espírito sóbrio para a oração, fervorosos no amor e manter um coração perdoador para com nós mesmos. Queremos que nossos dons sejam usados por Deus. Se estivermos falando, então falemos o que Deus diz. E então não se surpreenda. Estamos prontos para o que vier pela frente. E finalmente continuaremos nos alegrando durante todo esse processo. Deixe-me dizer uma última coisa enquanto você se levanta. Lembro-me de David Wilkerson falando sobre lidar com algo assim. E então vamos cantar. Então vamos cantar. O resto dos músicos podem vir. Todos podem vir. Ok, ouça isso. O irmão David disse isso. Ele disse isso para mim. Ele disse, porque pessoal, meu olhar está voltado para o céu neste momento. Pessoal, eu não olho dessa maneira. Quando virem essas coisas acontecerem, ele diz o seguinte, olhem para cima, porque a sua redenção está próxima. Pessoal, essa não é a minha recompensa, não é isso que estamos buscando. Estou procurando um lugar onde não haja mais lágrimas, nem mais doenças, nem mais enfermidades, nem mais medicamentos, não mais seguro de saúde, não mais cirurgias, não mais exames de sangue. Chega! Pessoal, estou apenas dizendo, estou pronto para ir para casa. Estou apenas lhe dizendo isso agora. Então, eis o que vou fazer. Mas Ele vai me levar para casa com alegria. Eu não vou dizer, tire-me daqui, Deus. Vou dizer, leve-me para casa e leve-me para o céu. Pessoal, tudo pode acabar num instante. E tudo o que sei é isto. Então receberei minha recompensa. Estarei com Jesus imediatamente. Não tenho medo. Pessoal, não temos medo da morte. Pessoal, a morte apenas nos leva à nossa recompensa, está claro. Alguns estão pensando, eu sabia que essa igreja era louca. Eles falam sobre a morte e tão coisas. Não, estamos falando sobre a realidade. Não se acostumem com isso. Este é um hotel. Nossa casa e nossa mansão estão no céu, está na glória. É assim mesmo. E você observa as pessoas, observa os cristãos tratando o hotel como se fosse o lugar onde vão viver para sempre. Eu não estou morando aqui, vocês podem ficar com este lugar, fiquem com ele, com tudo o que quiserem, levem tudo, pessoal. Estou dizendo, estou pronto. E ouça, se Deus está nos chamando para administrar e atravessar outro momento trágico, estamos prontos. Vamos fazer isso com alegria, seremos hospitaleiros, usaremos nossos dons, estaremos em espírito de oração. Mas pessoal, quando tudo estiver acabado, estarei pronto para estar com Jesus naquele momento. Ouçam, a próxima geração, vocês vão dizer, tenho apenas 25 anos, quero casar, namorar, deixe-me apenas dizer-lhe isto.
Não sei por que disse isso, mas deixe-me apenas dizer o seguinte. Deixe-me dizer uma coisa. Não há nada de errado em namorar, mas ouça, queremos que você mantenha seu foco em Jesus. É nisso que queremos que você mantenha seu foco. É isso que queremos que você faça. Cantamos isso juntos antes do culto. Cantamos isso com o coro em meu coração. Quantos se lembram dessa velha canção? Get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Come on, sing it, church. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout. One more time, come on, church. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah! Então o irmão Dave disse que haveria duas casas. Essa é a foto do irmão Dave. Ele disse: você consegue imaginar estar naquela casa israelense no Egito? E na noite em que o julgamento estava chegando ao Egito, o anjo da morte, aquela última praga estava a caminho. E foi isto que ele disse, pense nessas duas casas na primeira casa. Eles colocaram o sangue nas ombreiras das portas e estão celebrando a Páscoa. E isso preocupou as crianças, os filhos adolescentes daquela casa, que perguntaram: papai, vamos ficar bem? E o pai olhou e disse: vocês vão ficar bem. Ele disse: temos o sangue nas ombreiras das portas. Deus disse que tudo vai dar certo. Não precisa se preocupar com isso. Deus está conosco. E então ele disse: deixe-me levá-lo para outra casa no Egito. E a outra família israelense lá, essa família judia. O pai aperta a mão dele e sua mão treme enquanto ele fecha a porta. Sua mão treme enquanto ele corta a refeição da Páscoa. E seus filhos adolescentes perguntam: papai, estaremos seguros? Ele responde: não sei, nunca vimos nada parecido com isso. Fiz tudo o que Deus mandou, passei o sangue nas ombreiras das portas, mas não sei se vamos ficar bem esta noite. Ouvimos os gritos lá fora, não sabemos o que vai acontecer esta noite, nunca estivemos aqui antes. E então o irmão Dave fez esta pergunta, ele disse: quero perguntar-lhe isto, quais destas casas são seguras? É aquele que tem confiança de que Deus está conosco? Ou é o lar que está com medo? E foi isso que David Wilkerson disse. Ele disse: ambos estão, porque neste momento estão sob o sangue de Jesus Cristo. Ele disse: não é o que você sente, é o sangue de Jesus que está sobre cada um de nós. É isso que nos deixa confiantes. É isso que Deus começa a fazer. Pessoal, posso apenas dizer-vos isto: não importa o que aconteça amanhã ou antes do final do ano, estou protegido pelo sangue de Jesus. Estou em Cristo. Vamos nos preparar para o batismo nas águas e dispensar todos os candidatos batizados nas águas. Vamos dispensá-los, mas deixem-me dizer uma coisa: alguns de vocês estão sentados aqui hoje. Não vamos sair daqui. Se você não está bem com Deus, por que continuar jogando? Alguns de vocês têm medo de ir até a equipe do pastor. Não sei o que fazer agora, vou lhe dizer o que fazer. Entregue sua vida a Deus, entregue sua vida a Jesus agora mesmo. Basta entregar sua vida e dizer: Deus, eu quero que você entre na minha vida. Não consigo encarar o futuro sem você. Eu preciso de Cristo na minha vida. E daí? Não, nem sequer jogue mais. Assim não terá de baixar a cabeça. Não precisa fechar os olhos. Você não precisa fazer isso. Vamos acertar as coisas hoje. Se você aqui diz: pastor Tim, preciso colocar minha vida em ordem com Deus hoje. Não quero sair daqui com dúvidas. Quando cantem sobre o céu, eu quero saber que vou para lá. Não quero me preocupar com o amanhã. Pastor Tim, quando você faz essa oração para nascer de novo e Deus entra no seu coração, quero que Ele entre na minha. Levantem a mão o mais alto que puderem e digam: sou eu. Olha só, mantenham-nas levantadas. Olhem para todas essas mãos levantadas. Mantenham-nas levantadas. Mantenham-nos assim, bem ali do outro lado, varanda. Entendi. Muito bem, vamos lá, vamos orar todos juntos. Digam isso em voz alta, todos vocês.
Querido Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. Eu creio que na cruz você levou meus pecados, minha vergonha e minha culpa e morreu por isso. Você enfrentou o inferno por mim, para que eu não tivesse que ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudador, a Bíblia é meu guia. E o céu é o meu lar. Em nome de Jesus, e todos disseram amém, amém e amém.